Olá, graça e paz, nação do avivamento, graça e paz, povo de Deus. Vamos continuar nossos estudos sobre ataques espirituais aqui no canal Provisão TV. A gente lembra sempre para você deixar o like, pode fazer também comentários, pode e deve compartilhar com pessoas que precisam, que vão valorizar, que precisam de uma palavra como essa. Se não é inscrito, se inscreva, peça para as pessoas também se inscreverem, porque quanto mais inscrição, quanto mais likes, quanto mais visualização, mais o YouTube vai disponibilizar esses vídeos para outras pessoas. E assim a gente vai combatendo o diabo. Assim a gente vai libertando vidas através desses estudos, e você vai fazer parte também dessa bênção, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. As coisas de Deus são assim, né? Às vezes a gente espera as coisas de Deus muito grandiosas, alguém de longe, alguém de fora, alguma celebridade, e Deus trabalha com coisas simples, né? A gente espera um rei e Deus manda um bebê para nascer numa manjedoura e um homem que vai pregar o amor. E as pessoas ficam decepcionadas porque estavam esperando um guerreiro para derrotar o poderoso Império Romano. Aí vem alguém que diz, ame o seu inimigo. Aí as pessoas dizem assim, nós não conhecemos ele? Conhecemos a mãe, o pai dele, ele não mora ali? Ele não mora ali na esquina? Quem ele pensa que é? Mas através das coisas pequenas que Deus faz a sua obra, aí ele recebe a glória. Porque, né, se algo pequeno parte de um povo pequeno que não teria condições, Deus faz a obra, sabe? Deus faz a obra e Deus recebe a glória. Amém? Glória a Deus! Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, tem que assistir, porque esse aqui é uma sequência, tá? Falamos das estratégias dos demônios e agora vamos falar das armas que o demônio usa. Eu quero continuar em Atos 16. Vamos ler Atos 16, de 16 a 18 agora. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Que Deus abençoe a sua palavra. Queridos, em meio às estratégias que o inimigo usa, aqui ele está usando a estratégia de negociação, né? Já vimos isso aqui, tentando ficar no território, tentando enganar Paulo. Em meio às estratégias, Satanás dispara as suas armas. Então nós vamos ver hoje as 6 principais armas dos demônios. Vamos começar a ver hoje, a estudar hoje sobre essas 6 principais armas. E a primeira arma que eu quero destacar aqui chama-se sedução. É a arma da sedução. Então, Satanás seduz. Agora, você se lembra do nome no original grego, traduzido por espírito de adivinhação. Adivinhação. Se lembra? Piton. Piton. Por isso que uma mulher que faz adivinhação, ela é chamada de pitonisa, porque toda adivinhação vem do espírito de Piton. Então, Piton é uma cobra, Piton é uma serpente. Inclusive, existe cobras dessa raça, de Piton, né? Então, Piton é um espírito de cobra. Ele aparece na mitologia grega, inclusive, como uma cobra, uma serpente enorme. Então, esse espírito de Piton, ele vai aparecer em vários lugares. Por isso que eu sempre digo, quando a gente estuda sobre mitologia, não pense que mitologia é uma coisa inventada da cabeça daqueles antigos, não. Sabe? Eles vivenciaram
aquelas situações, essas situações muito antigas, e aquilo vai ficando de registro, vai seguindo em frente. Claro, com modificações, com coisas fantasiosas, mas tem uma essência ali de verdade. Então, o Piton, que era em forma de cobra, já atuou no passado em forma realmente de cobra, de serpente. E é um espírito maligno. Os espíritos malignos são demônios. O que são demônios? Demônios são seres desencarnados. Por que desencarnados? Sem corpo, né? Porém, não são seres, espíritos que já foram encarnados em corpos humanos. Não. Então, o ser humano, quando morre, o seu espírito, ele vai para um destino que ele não pode voltar, ele não tem acesso a retorno, tá? Normalmente é assim. Então, esses demônios, eles são outra classificação de seres espirituais, que no futuro vamos estudar mais sobre a vida deles. Agora estamos estudando sobre as ações deles, né? Então esses espíritos encarnados tem o espírito de Piton. São vários demônios, é uma classificação de Piton. Então você pode ter o espírito de Piton em várias pessoas, em vários lugares, em vários países, porque é uma classificação de demônios. E esse espírito de Piton, ele está nessa mulher que foi liberta pelo apóstolo Paulo aqui. Deu uma ordem e o espírito saiu. Na mesma hora ela parou de adivinhar. Na mesma hora ela parou de adivinhar. Eu tive uma vez contato com um irmão, um senhor, há muitos anos, lá na nossa igreja, e eu era praticamente adolescente na época, e ele me contava muitas histórias, era um senhor já, e ele me contou que ele tinha, na família dele, tinha um espírito, eles tinham um dom, um poder, que vinha do avô, do bisavô, vinha lá de trás, que eles podiam, entre outras coisas, adivinhar, ver o futuro. E isso sempre ficava no filho, morria o avô, ficou o pai dele, quando o pai dele morreu, foi para ele. Sempre ficava em um filho. Então ele, além de adivinhar, ele via seres andando pela casa, ele tinha muitas visões assim, sempre foi assim. Certa vez ele até ajudou uma pessoa adivinhando, olha, vai acontecer algo assim, e a pessoa então se desviou e não aconteceu. E essa pessoa, esse irmão, né, entrou para a igreja. A igreja nem tratava de guerra espiritual, né, nem trabalhava isso naquelas épocas. Mas ele ficou incomodado, falou, eu não posso ter isso. E ele orou numa oração lá, ele pediu para Deus tirar aquilo dele. Não é que tirou, sumiu. Aquilo sumiu dele, falou que aquilo sumiu dele. Foi o espírito de Piton. O espírito de Piton. Ficou com ele por um bom tempo, ele ainda estava ali na igreja. Aí ele pediu a Deus e saiu. Isso tem muitos anos. Então, esse espírito, a partir desse espírito de Piton, a gente vê que a serpente, pelo próprio nome, a própria natureza de Piton é uma serpente. Mas todos os demônios, de todas as classificações, que são muitas, nós vamos estudar aqui depois algumas das classificações deles, são muitas, de todos eles vem de uma fonte, a serpente. A serpente, entendeu? A serpente. Porque a serpente é o dragão e é Satanás, tá? Nós temos um texto aqui, que está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que eu quero ler esse texto agora, que diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga, o quê? Serpente. Chamada Diabo. Ou Satanás. Então, veja bem, dragão, serpente, diabo ou Satanás. Tudo a mesma coisa. Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Está vendo aí? Então, toda e qualquer ação de demônios parte da essência da serpente.
Por isso que as 6 armas que nós vamos ver essas 6 armas, você vai ver que elas têm alguma coisa a ver com a serpente. Com a serpente, com o animalzinho, serpente, tá? Então vamos lá, a primeira arma que Satanás usa. Quando eu falo primeira, eu não estou fazendo aqui uma ordem, ele usa essa número 1, depois vai para número 2, depois vai para número 3, não. A primeira na classificação minha aqui das 6, tá? Então a primeira na minha classificação é a sedução. Sedução. Então, uma das armas de Satanás é sedução. Ele seduz. Já percebeu uma serpente? Uma serpente, ela é sedutora. O que marca, que destaca uma sedução? Quando você fala em sedução, você pensa em quê? Você pensa numa pessoa hipnotizada. Agora, o que é uma pessoa hipnotizada? Uma pessoa hipnotizada é uma pessoa que perdeu, ainda que temporariamente, o seu senso crítico. Então, uma pessoa hipnotizada, o senso crítico dela é desligado. Se o senso dela crítico é desligado, ela não consegue avaliar nada do que ela está recebendo. O senso crítico é um filtro que nós temos. Se esse filtro é desligado, vai passar qualquer coisa. Esse filtro está acionado, chamado senso crítico, exatamente para a gente falar assim, não, isso daqui eu recebo, não, isso daqui eu não aceito, não, isso daqui não vai me fazer bem, eu não vou pegar. Entendeu? Então esse é o senso crítico. Quando a pessoa está hipnotizada, ela não vê senso crítico. Ela não tem senso crítico. E a sedução é isso. Você já ouviu casos, né? E pais falando, né? Aquela moça, por exemplo, que depois foi assassinada. Né? Infelizmente, que é comum no Brasil, essa história do namorado matar a namorada, que não quis mais ficar com ele, ou a ex-mulher. Isso é um principado que tem no mundo e tem muito forte no Brasil, tá? Muito forte no Brasil. Vejam como é que a gente lida com demônios que só a igreja pode resolver, mas a igreja é atacada até pelo governo. Ainda quer manter a igreja fechada, um monte de restrições. Por quê? Porque os governos estão contaminados por os demônios, toda a estrutura governamental. Tá entendendo? Então ele já faz o ataque de prevenção. Fecha a igreja, uma prevenção para a igreja não avançar. Se a igreja insiste em avançar, vem ataques. Como o Maná, por exemplo, insiste em avançar, vem ataque. Aí não aguenta ver que a gente não para com ataque, vem negociação para tentar negociar com a gente o território. A gente não aceita a negociação, aí fica essa guerra que você está vendo aí. E que, às vezes, você, líder 12, dá bobeira. Pegou a carapuça, ficou, por acaso sou eu, Senhor, e toca teu barco para lá. Amém? Toca teu barco também para lá. Então, aí, a sedução faz isso. Ela tira o senso crítico. Tira o senso crítico. Aí a moça vai lá, o cara vai lá e mata a moça. Aí depois conversa com os pais assim, nós falamos, nós insistimos com ela, falamos, olha só, todo mundo falava, é um mau elemento, ele já fez coisa errada, esse cara não é bom para você, ele não tem nada, você é uma pessoa formada, uma pessoa bonita, você tem um futuro brilhante, esse cara é um vagabundo, olha, esse cara é um marginal, não sei o quê, mas eu gosto dele. E termina 18, 19 aninhos morta. Sedução! Todo mundo estava vendo, mas ela não conseguia, porque foi seduzida, o senso crítico caiu, entrou. Uma serpente, um animal, há relatos disso, que fica paradinho, e há relatos de pessoas que ficam paradas, hipnotizadas. Por que você não correu? Eu não consegui. Eu não consegui ficar olhando para a serpente, não consegui. Até ela ir, pá, abocanhar. Então, essa é uma estratégia, é uma arma, é uma das 6 armas de Satanás. A gente vai conhecendo as armas, que é pra gente poder se desviar da arma. Toda arma dispara um tiro, certo? Pode ser uma flecha,
um projétil, né, bala, né, costumamos falar bala, ou um torpedo, um míssil, toda arma dispara uma munição, toda arma. Então, você sabendo que munição é, pô, o cara vem com um míssil, você vai como? Você vai botar um colete à prova de balas para você segurar um míssil no teu peito? Você não vai. Você vai ter que fazer uma estrutura muito forte de concreto armado com aço, não sei o quê, ou você vai ter que correr, se desviar para esse míssil não pegar você. Então você está conhecendo armas. Existe a arma da sedução. Começou a perder o senso crítico, as pessoas estão falando com você, sua mãe, seu pai e tal, você, não sei, não tô vendo, eu não vejo nada demais, arma da sedução. Isso aí, não é só com adolescente, jovenzinho, não. Pessoas adultas, pessoas idosas, vem sedução. Como que o estelionatário faz lá no banco lá para roubar os idosos? Sedução. Sedução. Engano. Olha, há um espírito de sedução, gente. Há um espírito... Olha, sabe o que tem acontecido no mundo? As pessoas, né? O diabo veio, você tem que entender o seguinte, qual é a matriz do diabo? A matriz. É a forma de onde ele sai. A matriz dele é roubar, matar e destruir. Essa é a matriz. A partir desta matriz que nós vemos todos os ataques, estratégia, todas as armas, tudo a partir dessa matriz. Roubar, matar e destruir. Certo? Então, nós temos que ficar muito atentos, muito ligados com a ação dele. Então, quando ele usa a sedução, ele está... A base é matar, roubar e destruir. Você quer ver uma coisa? Surgiu há um tempo no Brasil essa coisa de... E no mundo, né? E no Brasil particularmente, de pirâmide. Pirâmide. Você vai botar dinheiro, você vai colocar aqui R$1.000 e em 30 dias você vai ganhar R$10.000. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso? Aí foi um monte de gente e um monte de crente. Aí, olha só, uma vez eu vi um site desse, um vídeo desse, alguém me mostrou. Aí eu fui ver, a pessoa diz assim, aí tinha música evangélica no fundo. Aí a pessoa usa vários versículos bíblicos. Tem alguns que dizem, que fulano ali é pastor, faz parte. Isto é sedução! Isso é sedução, queridos! Isso é para gerar uma credibilidade. Olha, está falando a palavra de Deus. Olha, tem um pastor. Às vezes o pastor, o indivíduo que está na frente, bota até um título de pastor também, o líder. Né? Aí agora com as moedas virtuais, Bitcoin, não, você coloca tanto. Aí a pessoa faz empréstimo e vende carro. E vende tudo, e bota, engano, sedução! E como é que ele seduz? Seduz pelo dia, vai ganhar muito, vai poder fazer isso, vai poder viajar. Você vai poder ter o que você sempre quis, você sempre sonhou. Se você ficar trabalhando, você não vai conseguir. Sedução! Estelionatários! Sai fora! Sai fora! Ouve, profeta! Agora, sabe... Vou dizer para você que mesmo você ouvindo o profeta, você sempre cai nessas coisas. Eu vou dizer para você por que você cai. Existe um espírito que trabalha com contenção. Sabe o ataque preventivo que faz a contenção? Existe um espírito que a especialidade dele é contenção. Sabe qual é o nome dele? Espírito de religiosidade. A pessoa recebe a palavra profética, que bênção, meu profeta, que palavra, recebi e tal. Mas não coloca em prática. Porque o espírito da religiosidade não deixa colocar. Não precisa não, faz assim, você já é crente. Deus vai te abençoar, Ele vai cuidar de você. Você é um bom crente. Olha, você até elogia o profeta, já tá bom, você já fez sua parte. Você já elogiou o profeta, você já falou que recebeu, que o profeta é uma bênção. Então agora, faz aqui sua vontadezinha, vai lá, faz a sua aplicaçãozinha. E Deus vai te abençoar. E olha como é que tem pastor lá, tem versículo bíblico, olha, tem música evangélica lá no fundo. Sedução! Serpente! Arma, sedução.
Sedução. Gente velha cai, crente cai. E esses espíritos, às vezes, vão para dentro das igrejas, se instalam. Por isso que não tem que negociar. Aí vai chegar, vai querer... Não, vamos instalar aqui, pastor, que vou fazer uma base. Mas, ó, tantos por cento vai para a igreja. É negociar, o demônio negociar no território. Sai pra lá com seu dinheiro! Sai pra lá com seu dinheiro, serpente dos infernos! Sai pra lá! Sedução! Foi mostrado sedução, bota pra fora! Tem igreja que precisa de dinheiro de Satanás? Esta é a primeira arma relacionada aqui, que está relacionada com a serpente. E nós estamos falando aqui de Piton. Esta é a primeira arma. Vamos lá para a segunda. A segunda é o engano. 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 Você veja que a serpente... A pessoa está andando no mato, daqui a pouco pode pisar numa serpente ou tomar um susto. Caramba, eu não vi a serpente ali. Por quê? Ela fica nas folhas e parece com a folha. Tem algumas, inclusive, que a forma, né, se assemelha, fica na tonalidade daquela árvore, fica na tonalidade daquela grama, para enganar. Aí o animalzinho, né, a presa que ela quer pegar, não vê, passa, ela vai abocanha, né? E se o ser humano despercebido passar, botar a mão ali, pisar, vai ser abocanhado também. Mas o foco dela é pegar o jantarzinho, ou o almoço dela, né? Uma presinha lá que ela quer pegar, que ela quer comer. Então, ela vai e engana. O engano já faz parte da serpente. Vimos que a sedução faz parte da serpente, o engano faz parte da serpente. Então, nós estamos vendo a serpente da terra para entender a serpente espiritual, que é Satanás, e seus filhotes, que são os demônios. Certo? Então, olha, nós já lemos Apocalipse 12, 9, nós vamos ler de novo. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então vejam que ele engana o mundo todo. Olha só, é a antiga serpente. Antiga serpente em relação a quê? Quando você fala antigo, você está falando em relação a alguma coisa. Você está falando em relação ao novo, né? Então, antigo em relação a quê? Ao novo. E se o novo estamos vivendo, o antigo é da onde? É lá de trás. Mas quem lá atrás que me faz lembrar a serpente? Lá atrás é Gênesis 3. Quando a serpente, sabe, o espírito, né, de Satanás, ele incorpora na serpente. Foi ali que ele fez a sua entrada na serpente. Ele escolheu aquele animal e entrou nele, e porque se assemelhava muito às características, né? E ele então, pegou aquele animalzinho e ele entrou e fez daquele animal a sua marca, a sua logo. Então você vê uma serpente, você já começa a saber, ver que tem demônio aí por perto. Então, a antiga serpente. A serpente, ela engana. Então a gente leu aqui que o diabo engana. Enganador. Enganador. Sabe? Enganador. Então, preste atenção. Você está conversando com a pessoa, ela está com o espírito de Piton ali, está com um demônio ali, ela vai te enganar. Ela vai te falar de uma tal forma que você acredita. E é engano. Então, o engano é uma arma. O engano é uma arma. Vimos a sedução. Ela tira o senso crítico da pessoa. E vimos o engano. O engano, a pessoa está com o senso crítico. Ela está com o senso crítico, mas ela não consegue ver. Ela não consegue ver. Então,
uma serpente está lá, uma plantinha verde, ela fica daquela forma ali, verdinha, daquela forma ali, você não consegue ver, mesmo com senso crítico. Então tem pessoas que não foram seduzidas. Eu não sou seduzido. Aí a pessoa diz assim, eu não sou seduzido. Chega ali na frente, cai. Você não é seduzido, mas é enganado. Não é seduzido, mas é enganado. Entendeu? Então o engano. Preste muita atenção. Mais à frente a gente vai ver como lidar com essas armas. Como lidar com essas armas. Já conhecendo, você já tem uma vantagem. E depois a gente vai ver como lidar com essas armas. Deixa eu falar, então, do próximo aqui. O próximo é a mentira. A mentira. Então, a próxima arma é a mentira. Ele mente. Os demônios mentem. Satanás mente. Então, a essência do diabo é a mentira. Isso faz parte da essência dele, tá? Da natureza dele. Então, uma pessoa que mente, essa pessoa está revelando a natureza de Satanás. Você já conheceu pessoas que mentem muito? Tem gente que mente que recebe até apelido. Aquele ali é um mentiroso. E, ó, aquela pessoa ali é muito legal, mas não acredita, é mentiroso, que mente. Tem até a musiquinha de criança, mente que nem sente. Tem gente que mente que nem sente, porque já se acostumou com a mentira, parece que a mentira já é uma verdade para ela. Esse tipo de pessoas que tem nas igrejas também, infelizmente, tem em todos os lugares, até nas igrejas, pessoas que mentem. Mente, cara deslavada. Tá falando com você, tá me olhando nos teus olhos, tá mentindo. Sabe o que acontece? Sabe o que significa isso? Que um demônio, um espírito, um demônio está dentro dessa pessoa. Ela tá com o demônio, tá lá na igreja, ela tem um demônio. Aí ela vai e mente naturalmente. Mentiu naturalmente. Porque às vezes a pessoa comete uma mentira, né? Aí vai lá, puxa, caramba, o que eu falei? Aquilo foi uma mentira. Olha, aí pede perdão a Deus, vai lá na pessoa, olha, eu menti, aquilo ali não era bem assim não, me perdoa, e não sei o quê. A pessoa fica desesperada. Aí é uma coisa. Agora a pessoa fica muito tranquila com a mentira, é o demônio. Querido, é o demônio. É o demônio. O demônio está lá. O demônio está lá. Porque você está vendo a essência. Aquilo que você acha que é normal em você é a essência sua. Entendeu? Você não tem essência de mentira. Ninguém tem, Deus não fez nenhum ser humano com essência de mentira. Por que há seres humanos tão mentirosos? Se eles não têm essa essência? Porque alguém que tem uma essência entrou nele e juntou a personalidade. Então vamos ver aqui, lá em João 8:44. João 8:44. Olha só. Vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus está falando lá com os fariseus lá que estavam confrontando ele, querendo matar ele. Olha, Jesus diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Entendeu? Então tá aí. A essência da serpente é a mentira. Então nós vimos hoje 3 armas de Satanás e seus demônios. A partir da visão da serpente, do espírito de Pitom e de todos os demônios tem a mesma essência da serpente, porque Satanás é a antiga serpente, a serpente lá do Éden. Então nós vimos, a primeira arma é a sedução. Cuidado com a sedução. Ela tira o seu senso crítico, você não consegue avaliar, sabe? Pessoas que todo mundo está vendo, ela não consegue ver. Então, sedução. Tá? Aí vem a próxima arma, engano. Engano é, você tem senso crítico, mas são armações que faz para te enganar. Então tem que ficar muito atento para não ser enganado. E a terceira arma, a mentira. Muito parecida, né? A mentira é muito parecida com o engano. A mentira, ele mente, porque é da natureza dele mentir. Então, vimos hoje essas 3 armas de Satanás.
aí a gente vai ver quantos demônios andam ao nosso redor e a gente nem sabe. E pode ser que esteja atingindo qualquer um, pode estar atingindo qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Percebeu? Repreende em nome de Jesus, não aceite na sua vida. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Shalom.